nosso trabalho. Boa noite, gente. Então, vou começar aí o nosso bate-papo do encontro de hoje, nosso quinto encontro de Direito Penal 3. E hoje o tema é induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio. Eu ainda coloco, né, esse nosso primeiro slide aí do tema de hoje, com a nomenclatura antiga, né, com a nomenclatura que se usava antes da modificação que veio em 26 de dezembro do ano passado, né, de 2019. Hoje em dia esse título ele mudou a rúbrica da redação determinada pela Lei 13.968, passou a ser induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação. Tá? O tipo penal ele continha somente dois incisos. Eu estou aqui com o meu código atualizado de um lado e com o meu velhinho. É sempre bom a gente guardar o velhinho, né, aqui do outro para poder fazer essa comparação. É claro que o site ali do Planalto, se você buscar ali o Código Penal não comentado, não comentado não, perdoe, não compilado, você quando abre o site do Planalto, você tem a opção lá, Código Penal compilado ou não compilado, ele mostra a redação antiga, riscadinha lá, dos artigos. O 122, ele tinha só ali seu parágrafo único, prevendo duplicação da pena se o crime fosse praticado por motivo egoístico ou se a vítima fosse menor ou tivesse diminuída por qualquer resistência, capacidade de resistência. Pronto. Tá? Então, a nossa análise, ela se dava muito mais no sentido do induzimento, o que é induzimento, o que é instigação e o que era auxílio. E nós tínhamos aqui uma outra questão, né? Porque a pena já era prevista lá no caput. Eu só estou falando tudo do artigo 122 como ele era previsto, tá? Era de 2 a 6 se o suicídio se consuma, de 1 a 3 se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal. E aí nós trabalhávamos ali a tentativa branca, né, que era aquela tentativa que não resulta o exaurimento do, da consumação do crime de suicídio, que é a efetiva morte, e nós tínhamos diversas considerações a tratar do 122, dependendo da análise do caso concreto. A reforma feita sobre o título do 122, ela se deu por evidente em razão da modernização dos meios, a facilidade de acesso à comunicação, a dinamicidade de como, a maneira mais dinâmica, né, como os meios de comunicação, da evolução dos meios de comunicação, né, de lá para cá. Só admitir a nossa colega aqui, beleza. E com isso houve uma exacerbação do estado de fragilização, não só das pessoas que se encontram vulneráveis a esse tipo de sugestão a ceifar a própria vida, como também dos resultados eventuais e do dinamismo, né? O quanto é mais fácil a pessoa que tem o dolo em instigar ou induzir alguém a se suicidar ter acesso de maneira silenciosa a determinada pessoa. Tá? Com essa reforma, como eu ia dizendo, esse crime de induzimento, instigação, o crime do 122, ele passou a prever diversas condutas. A simples conduta de induzir, instigar ou auxiliar, né, gerando resultados ou não, ela já passa a ser penalizada com uma peninha ali mais branda, né? Tem uma redução ali da pena do caput, tem um deslocamento da redução da pena do caput, e existem outras previsões mais específicas jogando essa pena, tornando essa pena bem mais severa para o caso de obtenção de efetivo resultado e para o caso desse resultado se concretizar contra menor ou contra hipervulnerável, tá? Eu vou chamar de hipervulnerável, assim, também não é uma criação minha, por evidente que não, estou parafraseando as boas palestras, as boas fontes que nós temos, né? Dos autores mais renomados, mais conhecidos, né? mais celebrados. Mas essa questão de hipervulnerabilidade, ela vai englobar aí aquele que, por qualquer motivo, na redação antiga, né, a redação antiga fala, né, aquele que por tudo prestar auxílio, aquele que por qualquer causa tem a sua capacidade
de resistência diminuída, e aí nós vamos falar da pessoa que tem uma debilidade mental, que está passando por uma depressão, né, e diversos serão os casos. Vou dar aí os exemplos para vocês. Só vou pedir a Vênia, eu cheguei a comentar no primeiro tempo, eu tinha preparado os slides, como eu sempre, né, como foram todos até o dia de hoje, com alguns exemplos assim na parte de baixo. E fiz alguma coisa aqui quando salvei esse slide, alguns exemplos que eu tinha inserido ali no contexto dos slides saíram, mas nós vamos conversar sobre o tema, nós vamos trabalhar esses exemplos, né? Vamos evoluir o nosso encontro, tá? E conforme for, vamos construir esse material juntos, como tem sido. Beleza? Vamos passar aí o primeiro slide. Primeiro vamos situar, né, onde é que nós estamos pisando, né? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, auxílio material ao suicídio, à automutilação. Foi inserido ali no tipo penal, já tinha ali na previsão de pena, se resulta esse auxílio ao suicídio em lesão corporal de natureza grave. Mas viu por bem o legislador, de maneira muito acertada, modernizar a escrita desse título penal a fim de adequá-la à atual necessidade social. Então, primeiro eu vou fazer aqui as observações, depois a gente vai comentando, exemplificando. O tipo penal em análise trata da proteção à situação de vulnerabilidade psicológica e emocional do ser humano. Né? Aquele ser humano que, em condições normais, como qualquer outro, não pensaria em suicidar-se, não cometeria esse ato de agressão contra a própria vida, que é um bem jurídico indelegável, né? É inadmissível para o ordenamento jurídico brasileiro pensar-se em pena capital, em pena de ceifar a vida ou na permissão de ceifar a vida de outrem. Tá? A automutilação ou mesmo a tentativa de suicídio não são puníveis para, né, eu talvez não tenha completado aqui, não são puníveis para a vítima, para o próprio autor da conduta que vai dar efetiva causa-morte, ou seja, vem lá, né, determinada pessoa chega e fala, olha só, cara, tem que se matar, pô, tu terminou o namoro agora, pô, não vai dar pra tu viver sem ela não, mulher igual essa, pô, uma Penélope, né, sempre a Penélope, ou então a Judite, né, eu sempre lembro daquele comediante que fala Judite, eu gosto de usar Judite aí nos nossos exemplos, aí, pô, terminou o namoro agora com a Judite, cara, agora não vai ter jeito, cara, mulher igual ela tu não vai arrumar, a única solução é você tirar a própria vida. Aí eu me convenço disso, né, de maneira muito esperta, eu me jogo lá do segundo andar da minha casa, né, pum, vou me matar me jogando do segundo andar, pum, bato lá embaixo, não consigo me matar, mas me lesiono todinho. Essa autolesão, ela é punível? É claro que ela não é punível, tá? Comportamentos autodirigidos e a livre disposição do próprio corpo não é punida no ordenamento jurídico brasileiro. Inclusive, eu pegando aqui meu código antiguinho, eu não transcrevi porque é um trecho um pouquinho mais longo, eu confesso que ia, né, tirar uma foto e colocar ou transcrever, mas depois eu completo o nosso material. Para quem quiser, de repente, anotar, vai ficar aí na gravação, tá? Eu não vou editar, porque não convém gravação, mas vou ler devagarzinho, para ficar na gravação, de repente você anota no caderninho, você já fica com essa observação. Tem uma observação bacana aqui no... Deixa eu ver, é isso mesmo. Aqui no código comentado do Celso Delmanto, tá? Quando ele faz o comentário, e esse comentário é no código desatualizado, mas é bem próprio dentro disso que a gente está falando, que ele fala assim, ó, a não punição, e é interessante que ele fala do exemplo da França e da Inglaterra, cara, é muito bacana essa questão do direito comparado. Ouve só, a não punição da tentativa de suicídio limite do direito penal. Embora a vida para o ordenamento jurídico seja um bem inalienável, o direito não pune a conduta daquele que tenta tolher de si mesmo aquilo que tem de mais precioso. Dois pontos. A própria vida. Ponto. Surreal imaginar o contrário. Mesmo porque qualquer pena perde o sentido diante de uma pessoa que chega ao desespero extremo. É estranho, cara. Eu vou punir o cara porque o cara ficou tão desesperado que ele quer acabar com a própria vida. Ah, beleza, tu chegou no desespero extremo, você quis acabar com a própria vida, então eu vou te colocar ali, né, digamos que fosse pena de prisão, vou te prender ali por mais 2 dias que seja, para você refletir, para ver se você sai com um pouco mais de raiva e realmente consegue, né, praticar o suicídio depois. Seria, cara,
uma total contradição estatal. Mas, pasmem, agora continuo aqui a leitura, né? Ponto continuado se deu, e continua aqui o autor, o Celso Delmanto. Na Inglaterra, até recentemente, ele abre aqui um parênteses e fala Act of August III, né? Eu acho que é Act of August III, Augusto III, me parece, vírgula em 61, e ele fecha aqui os parênteses, vírgula. A tentativa de suicídio era considerada lá na Inglaterra um crime. Isso daí, beleza, é bem dentro, ponto, né, para o que o autor falou, vou continuar a leitura. É bem dentro do exemplo que eu dei. É você punir o cara porque ele chegou no desespero extremo. Ah, tu queria se matar? Então agora eu vou te deixar preso. Parece um castigo, né? Parece tortura, né? Então, mas vamos continuar. E aí o autor continua aqui, ó. Na França, já houve época em que se chegava ao paradoxo, olha só, galera, coisa doida, né? De punir com a pena de morte a tentativa de suicídio, ou seja, em nome do valor sagrado da vida, ameaça-se com a morte aquele que quis a própria morte, como conclui Stamatius Tistis. Aí ele abre aspas para citar o autor, né? Mesmo do ponto de vista preventivo, é absurdo querer prevenir um delito que vai resultar na morte de determinada pessoa, né? Querer prevenir um delito com uma pena que corresponde àquilo que seu autor quis alcançar. Ou seja, né? Punir com a morte a tentativa de ceifar a própria vida. Então, eu tenho uma pena para que o Estado efetive a tutela penal do que se pretendia proteger. É coisa de louco. Assim, ó, você tentou se matar, não conseguiu, ficou vivo? Pode deixar. O Estado vai punir você com a sua morte. Cara, é um paradoxo, né? É uma loucura, para não dizer o contrário. E aqui eu peço perdão pela provavelmente a péssima pronúncia de francês, mas só para fechar a referência que o próprio autor coloca, ele faz a referência ao livro dos Tamotius, Les Grandes Questions, não é francês não, Questions de la Philosophie Penale. Segunda edição é francês. Paris, Buenos Books, 2007, páginas 106 a 107. Está mencionada a referência, sendo... Daqui a pouco, antes de postar esse material, eu perco aqui uns 15 minutinhos redigitando. Então, o que eu quero observar a vocês é o seguinte: Brasil não se admite a pena capital, não se admite pena de morte, não se admite penas de tortura, penas aviltantes, de trabalhos forçados, né? Penas de lesões de chicoteamento ou coisa do tipo. Isso não é permitido no Brasil e é algo perfeito, ao meu modestíssimo entender, e toda opinião nesse sentido é bem respeitada. É um engendramento social, mas serve de exemplo nas palavras do próprio renomado autor. Era um paradoxo, chegou a ser um paradoxo em alguns países. Bom, e aí continuo aqui as minhas observações para a gente poder se ambientar, né, na leitura desse tipo penal. Recentemente, houve reforma do tipo penal descrito no artigo 122, como mencionei do CP, através da Lei 13.968 de 2019, 26 de dezembro, um dia depois do Natal. A inserção massiva de conteúdo digital e acesso a informações por público cada vez mais jovens trouxe novos desafios ao legislador, a fim de proteger diversos valores tutelados pela lei penal. Uma onda de comportamentos criminógenos que tinham por objetivo induzir jovens, e aí jovens eu estou me reportando na utilização desse termo, ao Estatuto do Jovem mesmo, tá? Que eu tenho o jovem que já é maior de 18, o jovem menor de 18, né? A fim de induzir os jovens, maiores de idade ou não, adolescentes e crianças, a automutilarem-se, ou até mesmo a ceifar a própria vida. Assombrou pais e autoridades nos últimos anos. Quem não lembra, né? Eu tive assim de cara, lembrei de 4 últimos casos aí, vou mostrar nos próximos slides, cada um já deve estar com o nome na cabeça. E eu confesso que eu lembrei dos casos, lembrei da imagem na internet e nos noticiários com referência aos casos, e não lembrava do nomezinho, dos apelidos. Eu até pedi ajuda aqui para minha filha, eu falei, minha filha que tem 16 anos, né? É essa nova geração, né? Dos millennials, né? Que, né, tá potencial vítima desse tipo de ofensa, mas ela muito cabeça e até me ajuda aqui
né, com esses novos conceitos. Algumas palavras eu estou aprendendo agora, né? Mas já faço essa brincadeira no final do encontro com vocês. Eu vou anotar aqui, você fala que vocês têm a parte da brincadeira de sala de aula que a gente sente falta, depois eu vou compartilhar isso com vocês. Teve um cliente. Professor, Oi. no caso, cabe até lembrar da imputabilidade ao falar desse tipo aí, né? Porque a pessoa que quer se matar, ela não está gozando das suas perfeitas faculdades mentais. Perfeito. Então, logo a gente leva do estudo da imputabilidade, né? Se ela Acho tiver. que Se ela, é um ela pode estar raciocínio ali também válido, né? plenamente, ela pode estar numa situação de plena inimputabilidade, né? Porque ela pode estar é, plenamente sem consciência do que está fazendo, sem ideia. Deixa eu sair dessa tela com aquela boneca ali. Cara, eu fico imaginando o que as crianças passavam olhando para esses bichos que eu coloquei ali no próximo slide para ilustrar o contexto da reforma para vocês. Mas voltando aqui à tua colocação, sim, eventualmente a pessoa também não vai estar naquele estado de plena inimputabilidade. Vai estar num estado de desespero exacerbado, né? Aquele impulso, né? Mas você imagina uma seguinte cena, né? O cara tá até legal, não tá em estado de ter perdido sua consciência dos atos, né? Em imputabilidade plena. Aí ele tá ali conversando, tá no carro com a mulher dele. Aí a mulher dele fala: olha só, cara, não queria. Tá dirigindo, né? Ponte Rio Niterói, vamos criar um cenário drástico, né? E aí ele fala, a mulher dele fala assim: olha só, hoje eu vou, pô, não é por nada, mas hoje eu vou sair de casa, eu vou morar com o Tício, tô apaixonada, já tô com ele há mais de um mês. Ele para, abre a porta do carro e fala: desce, só para poder encaixar no suicídio, na prática do suicídio. Quando ela desce, ele pega e joga o carro da ponte, blum, de uma vez só, né? E atender-se a essa margem, você está super certo. Mas eu acredito ainda ser mais seguro ainda também a reflexão de não poder atrair essa pessoa, a pessoa do desespero extremo, qualquer tipo de responsabilização per si, tá? Porque senão eu teria margem para uma eventual prova de que, mas ele não estava em desespero extremo, e aí? Qual a consequência? Mas você está super certo, o pensamento é por aí. Agora deixa eu ir lá pro quadro dos bichos feios, né? Minha filha até me ajudou a lembrar os nomes. Eu lembrei, cara, que tinha ali, que a Baleia Azul todo mundo lembra, né? Acho que a Baleia Azul foi o mais divulgado. E aí depois falou-se lá em outros, né? E aí tá lá, exemplos de comportamento com o intuito de induzir ao suicídio ou automutilação, massificados em razão da internet. Foram esses casos, né, que eu acredito foram os grandes impulsionadores dessa modificação. A baleia azul, eu não achei uma foto da baleia azul, achei um braço lá, né, mutilada, uma mutilação, né, que esse adolescente, essa pessoa, né, esse ser humano fez no seu próprio braço, em razão daquele desafio da baleia azul. Todo mundo sabe que tinha alguém ali que ficava ameaçando matar os pais de um determinado adolescente ou de determinada criança, se ele não adotasse um determinado comportamento, que era uma sequência de desafios, e o desafio final, o final do joguinho da Baleia Azul, era que aquele jovem tentasse ceifar a própria vida. A Momo, né, que está aqui embaixo, né, essa daí que eu falo, olha, eu com 40 anos olho para ela e falo: pô, não quero ficar olhando muito não, senão vou ter uns pesadelos. Mas eu particularmente não acompanho muitos noticiários, me parece que era um vídeo que rolava no YouTube, uma propaganda, isso deu um maior trabalho, né, e que incentivava também a lesões, a automutilação e podendo chegar à morte. O tal do homem pateta, isso daqui parece que foi uma coisa horrorosa também. A história eu não pesquisei, minha filha que estava contando. Também. Alguém sabe contar essas histórias para me ajudar? Eu não sei. Eu sei que na época dessa da Momo, eu tenho um filho. Hum. Eu mostrei pra ele, que ele fica no YouTube vendo o vídeo. Eu falei: se você vê essa imagem, você desliga o telefone, tira tudo, apaga. Eu comecei a explicar pra ele, porque estava acontecendo muito, estava mostrando muito na televisão, e eu explicava pra ele. Aí, e esse da Momo eu achei pior, porque aparecia durante o vídeo. A pessoa ia lá e editava um vídeo de criança e colocava essa imagem. Botava no meio, como se fosse um anúncio, né? Isso, aham. É o que eu estou dizendo. Eu só acompanhei a Baleia Azul porque a Baleia Azul. Amanda Duarte, a Amandinha falando que a Baleia Azul é da época dela de escola. Novinha. o,
É igual a minha filha, ela me explicou mais ou menos alguma coisa. Eu me inteirei mais da baleia azul, porque minha filha tá quase adulta, né? Já adolescente quase adulta, vai fazer 17. E aí eu fiquei mais preocupado. A Momo, eu soube que era negócio de YouTube, eu comecei a ver, e você tá compartilhando tua experiência com a gente. Perigosíssimo, né? Porque às vezes você colocava ali a galinha pintadinha, né? Pro teu Sim, filho ver, e do nada você aparecer como se ele fosse um amigo da galinha pintadinha, né? viu? Oi? É, você achando que seu filho estava tranquilo vendo o desenho. Pois é, e apareceu um bicho horroroso desse ali, que a mim. Eu tenho medo de olhar. Eu tô te falando, eu voltei o slide aqui, porque eu não queria ficar naquele slide olhando para ela. É horrorosa, né? Mas vamos lá. E aí teve esse outro aqui. Esse do Pateta, Ah, que é o mais recente, eu não tinha visto ainda na internet. Eu vi na Fátima Bernardes. Aí eu fui e mostrei para ele, que tava, né, assustando as crianças e tal. Aí ele ficava falando assim, não, mãe, eu não tenho medo não. Quando eu ver ele na rua, eu vou pegar ele, vou dar porrada nele. esse é dos meus, hein? Ele fala. Aí ele, esse pateta do mal, eu vou dar porrada nele. É, que bonitinho. E você sabe o que que esse pateta fazia? Eu não me lembro. Eu lembro de ver na televisão assim, que é um pateta perfil. Ele criava, isso aí que a Amanda falou, ele criava perfil e ficava mandando mensagem para as crianças e tal, e ameaçava. Ele pedia, eu acho que para fazer coisas, mandar fotos, essas coisas, e ameaçava. Olha, é até bom a gente falar sobre isso um pouquinho agora, e aí aproveitando a oportunidade de conversar sobre direito penal, mas também falar sobre prevenção. Eu tenho visto muito, eu não tenho rede social, só tenho Instagram, alguns de vocês me têm lá no Instagram, sim, Facebook, essas coisas. Eu até tenho, mas, enfim, são outra história. Depois que acabar a gravação da aula a gente conversa porque eu tenho ou não tenho, né? Mas eu tenho visto muito no Instagram aqueles pedidos de segue a gente, se você gosta de imagem de vulto, de fantasma, de coisa sombria, eu super assim, eu acho que isso é mais uma pontinha do iceberg para mais uma situação dessas. E que vai ser mais difícil de rastrear ainda, porque essa galera que usa diversos Instagrams, né, eles têm endereço reserva, endereço alternativo, tem diversos links, acho que é algo que a gente tem que ter bastante cuidado. Mas vamos voltar aqui, né? E aí o quarto exemplo que eu coloquei, esse daqui eu vi, que esse daqui eu fiquei preocupadaço, né? Foi bem contemporâneo agora da época da minha filha, né? Criança grande do terceiro ano, e fazendo a brincadeira de desafio do quebra-cana. Então, todos esses comportamentos, gente, e vocês vão lembrar junto comigo, né? Que foram comportamentos que horrorizaram, que aqui eu coloquei, tem um termo aqui, eu inventei, estava cheio de imaginação na hora, né? Que assombrou os pais e as autoridades, principalmente aí nos últimos anos, nesse nosso último ano aí. Então, teve todo um movimento para aperfeiçoar, porque uma lesão corporal que uma criança pratica em si mesma pode causar uma automutilação, e essa automutilação pode levar à morte, dependendo da perda de sangue, dependendo do que acontecer, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui, sai. Vamos para a análise do tipo, né? 122 está lá, caput, induzir ou instigar alguém a suicidar-se. E aí nós temos duas condutas ali, ó, uma é indução, outra é instigar. Mas eu já estou dando o bizu para elas ali embaixo, tá? Ou a praticar automutilação. Então eu tenho induzir ou instigar a se suicidar, ou seja, ceifar a vida. Induzir ou instigar a automutilar-se, também é um outro problema sério. Ou prestar auxílio material para que o faça. O tipo penal não falava nem auxílio material, falava aqui, ó, prestar-lhe auxílio para que o faça. Deixou a redação mais bonita. Agora percebam que a pena aqui, ó, para o caput do 122, para o induzir e instigar ou prestar auxílio, tá de 6 meses a 2 anos. Aí você pensa assim, pô, o legislador tá louco? Ele reduziu a pena, cara, de 2 a 6 para de 1 a 3 aqui, botou de 6 a 2, porque se tornou um delito de perigo, né? Se eu simplesmente eu exponho essa pessoa ao risco de suicídio, se eu falar assim, olha só, cara, maneiro mesmo é se matar. O cara, já fiz isso, já tô no tipo, já tô induzindo, tá certo? Ele não precisa ir lá e tentar se matar. Eu já tô agindo, né, adotando uma conduta objetiva, comissiva,
e eficaz. É importante a gente trabalhar com essa questão da eficácia da conduta, né? A fim de que aquela pessoa pratique um determinado comportamento contra si mesma extremamente lesivo à sua vida ou à sua incolumidade física. Então, primeiro vamos fazer essa separação aqui, ó. Induzir. Induzir, a ideia não existe. Induzir, você faz nascer a ideia. Tá feio isso aqui, deixa eu consertar. Que não. Eita. Pré-existia. Foi. Aproveitando-se da fragilidade emocional da vítima ou de suas condições de especial vulnerabilidade, de suas condições, tá feio, depois eu corrijo, tá? Ou de sua condição de especial vulnerabilidade. Então, ou seja, eu tenho aquele camarada que tá ali, tá triste, tá choroso. Vamos pensar naquele exemplo clássico, né? Aquele exemplo de música sertaneja, né? O cara tá lá, ela me largou, ela me chifrou, ela me deixou. Ah, meu Deus. Não tá nem pensando em se matar, tô só pensando em se afogar na cachaça, né? Ouvindo lá, sei lá, Henrique Mariano. Foi o primeiro que me veio à mente, eu não conheço nem música deles. E aí chega aquele camarada que ele já queria, né? Já quer o mal daquele cara, tem raiva daquele cara por algum motivo. Pô, Tício, a solução pra isso, cara, é se matar, velho. Pô, tua mulher te largou, mulher mãe dos teus filhos, vai te pedir pensão, não vai sobrar dinheiro pra você comer, cara. Pô, se mata que ela vai se lascar pra lá, ela vai ter que se virar. Aí ele, pô, acho que eu vou fazer isso mesmo, cara. Aí você insere aquilo, olha só, a causa efetiva. É bem diferente, e eu já vou adiantar um pouquinho o nosso papo, até pra aproveitar o tempo, né? É bem diferente daquele comportamento, tu tá com comportamento jocoso, né? Tu tá ali jogando bola com teus amigos, ou, né, se as meninas quiserem me ajudar com um exemplo equivalente da vida, né, do cotidiano feminino, né, mas o cotidiano masculino, aquela brincadeira que a gente faz no futebol, tá ali um jogando e tal, aí tu dá aquele drible, né, aquela caneta do outro, que o cara cai no chão, passa a maior vergonha. Aí o cara, pô, cara, vacilação vai fazer esse negócio comigo. Ah, se mata, maluco, corre atrás, não gostou, se joga. Olha, eu não estou querendo induzir ele ao suicídio, eu estou zoando, eu estou brincando. É o caso do comediante, entendeu? Mas eu vou falar sobre essas exceções mais à frente. E a instigação, né? A instigação é reforçar uma ideia que já existe. É reforçar uma ideia pré-existente de certa prática automutilatória ou suicida, tá? Incentivando a prática sem, contudo, prestar-lhe os meios para a consumação. É o da força, né? É aquele da força. É o cara tá lá, porra, cara, tô pensando em me matar, cara, não tô aguentando mais. Pô, eu não sei o que vai ser da minha vida. O cara vai, tá certo, se eu tivesse no seu lugar, eu, pô, matava mesmo, pô, mas eu não sei como é que eu faço. Pô, cara, se joga, mas não se joga do segundo andar da tua casa, não, tu só vai quebrar a perna. Tem que, pô, se jogar de um lugar alto, tem que mais de 13 andares. Vai lá no terraço do prédio do TJ, sei lá, brincadeira, né, gente? Brincadeira, uma brincadeira sem graça, né, mas contextualizada, para a gente tentar trabalhar aqui com exemplo. É um tema que eu não gosto nem muito de. Porque fique claro, não estou falando para ninguém se matar, hein, pelo amor de Deus, hein? A vida não tem mais valioso na nossa vida. Tá? E vamos lá, ou seja, o instigar é aquele ao dar força. É quando o cara já tem a ideia e tu vai lá e confirma, vai, faz, se joga mesmo, continua, ou tu não fala nada e sai de perto, ou tu dissuade. Entendeu? O cara tá, vou me matar e tal, pô, vou sair de perto desse cara, senão daqui a pouco quem tá querendo se jogar com ele sou eu, aí tu vai embora. Ou tu dissuade, fala, não é isso, ou busca auxílio, mas auxílio para dissuadir ele daquela ideia. Agora, incentivar, instigar, dar força, reforçar essa ideia, tu tá no tipo penal do 122, basta tu ficar ali, permissa havendo o uso da expressão coloquial, né? Basta tu ficar ali chavecando o cara, tá? Porque o tipo mudou, independe do resultado. Você praticou a conduta de ficar instigando, já aperfeiçoou o caput de 6 meses a 2 anos. Percebam que com essa modificação, o tipo penal ficou lá no GCRIM. Né? Ficou perdão. Ficou com a peninha, parecida com a peninha do GCRIM, mas não é esta competência. Vamos trabalhando aqui.
Vamos lá. Porque o bem jurídico aqui é da vida, tá? Mas vamos deixar essa parte mais à frente para o direito processual. Vamos trabalhar aqui a terceira parte. Prestar auxílio material é o fornecimento de meios eficazes para que se dê automutilação ou suicídio. Galera, quando eu falar lá eu lembrei agora que foi uma das coisas que eu senti falta, que eu vi que eu falei com vocês que o negócio não ficou salvo direito, né? Vou abrir de novo aqui e falar sobre esses meios eficazes, mas nós já vamos inserir aqui na nossa fala, no discurso, né? Fornecer meios eficazes, ou seja, o cara tá querendo se matar, eu pego, ó, tá aqui chumbinho, toma, chumbinho original, né? Comprado ali na feirinha de Acari, aí toma. É meio eficaz, ele vai tomar aquilo, ele vai morrer. Pô, eu tô querendo matar, mas eu não tenho coragem, se eu me jogar do prédio, o cara já tá definido, ele já tá com tudo definido, ele já tá decidido, tá? Pô, se eu me jogar do prédio, quando bater lá no chão, pô, vai morrer, não vai ter, vai doer, não vai ter enterro. Pô, eu quero uma outra maneira. Tu fala, pô, pega aqui, cara, toma minha arma, municiada. Vai, pode se matar. Você fornece um meio eficaz. É diferente, né? Se você do crime impossível. O cara tá querendo falar ali, é isso que eu quero inserir aí, esse exemplo que eu, quando chegar no determinado slide, se eu não lembrar sozinho, vocês me lembrem de inserir. Aí o cara tá lá, pô, eu quero morrer, cara, de qualquer maneira, eu não aguento. Pô, mas não sei onde vem de veneno, não tem uma arma, pô, ela me largou, eu vou matar, é certo, cara. Me ajuda aí a conseguir, me dá auxílio a conseguir matar. Aí tu fala, pô, pode deixar, eu vou te ajudar agora. Tu faz um suco de manga e dá um copo de leite pra ele e fala, ó, manga com leite, cara, tu vai morrer. Chupa manga, bebeu leite, morre, é certo? Pode tomar esse suco aqui de manga com leite. Cara, o meio é completamente ineficaz. O crime se torna impossível com a adoção desse método. Então, se o meio não for eficaz, não tem, né, a prática da conduta. Tá? Se o meio não for eficaz, não tem a prática da conduta do prestar auxílio material, auxílio efetivo, auxílio que vai potencialmente causar um determinado resultado fatal ou extremamente lesivo. Beleza? Mas vamos dar uma olhadinha aos poucos aqui nas penas, né? Se os slides não tiverem sumido com as penas. Mas vamos dar uma olhada aqui, tá? Observações e exceções comportamentais. Na indução ou instigação, não teremos caracterização do tipo penal em razão do exercício de profissão, arte ou ofício. Eu coloco lá, eu fiz até um Ctrl+C, Ctrl+V de um livro que eu tenho aqui online, online não, em PDF, num outro slide. Mas, ou seja, vou dar um exemplo aqui nosso agora. Estou no exercício profissional, com liberdade de cátedra, pensando em dar exemplos, até pedindo a vênia, muitas vezes, sem a necessidade, né? Na hora de usar um exemplo com o nome de um prédio em específico, como falei aqui o nome do prédio tribunal, eu falei o nome do prédio tribunal porque nós somos do direito e a gente pensa o tempo inteiro em trabalhar lá no palácio todos os dias, né? Foi o prédio mais isento cujo nome me veio à mente. Mas eu aqui no exercício da profissão de professor, eu dou vários exemplos de instigação, de auxílio ou suicídio. Isso não é instigação. Por quê? Porque eu estou protegido ali pelo exercício da profissão. Eu não tenho como trabalhar com vocês o conteúdo do 122 da matéria penal sem, e ainda mais do jeito que a gente está fazendo, com todas as atualizações de reforma, sem falar, sem dar um exemplo do que pode caracterizar a instigação, do que pode caracterizar o induzimento, do que pode caracterizar uma prestação de auxílio material, sem lembrar a vocês exemplos práticos e reais que aconteceram na nossa sociedade que levaram a essa reforma. Não tem como exercer minha profissão de professor de Direito Penal 3 sem trazer à luz, né, esses dados. Então eu não estou ali na prática da instigação, induzimento ou prestação de auxílio material, né? Não estou na prática do 122, porque estou revestido pela proteção do exercício profissional. E aí eu continuo, né? Não se pode acreditar o comportamento de indução ao suicídio, por exemplo, a Shakespeare, né? Para o caso de casal que após ler o livro Romeu e Julieta resolve se matar, fala, nossa mãe é impossível, teu pai não gosta do meu pai, nossas famílias são inimigas, vamos lá, vamos se matar. Não, pode, não dá. Ele é uma obra literária, tá? Não se pode atribuir ao autor de certa novela televisiva, só para deixar aí o nosso exemplo mais, né, no mundo moderno, né, de certa novela televisiva, responsabilidade por seu enredo problematizar a vida de pessoas que se suicidam por problemas com drogas, por exemplo. Beleza. Tá? E você tem ali, surgiu uma novela e o cara, não,
Cara, vou dar um outro exemplo. Eu acho que isso não aconteceu na novela, mas alguém comentou isso comigo alguma. Quem viu a novela me ajuda aí, aquela. Tinha aquele louro que ele era um espírito que ficava perturbando o juízo dos outros. Acho que era a A viagem. viagem. A viagem, boa, pensamos juntinho, hein? Quem é que falou juntinho aqui comigo? Foi Gabriel? Fui eu sim, pessoal. Foi, já Eu tô assisti começando. essa novela na reprise em 2004, se eu não me engano. Pô, assistiu na reprise só pra poder me chamar de velho, né? Tô brincando. Tô zoando, mas valeu, Gabriel. Claro, pessoal. Aí a viagem, aí, eu não sei se teve essa cena na novela, alguém falou, na época que eu vi, né? Que eu lembro que eu fiquei com essa frase na cabeça que ele falou, pô, você tá com tanta saudade do irmão, por que que não se mata? Cara, olha só, mas aquela novela ali estava trazendo todo um contexto ali do kardecismo, que eu particularmente acho muito bonita a doutrina. Mas olha só, a novela não era para induzir ao suicídio, não era para induzir a nada. Não se pode atribuir aquela obra de arte, e aí vai ter gente que vai chamar de obra de arte ou não, mas é arte, está ali, né? Não se pode atribuir aquela obra de arte a responsabilidade pelo comportamento alheio. Arte, ofício, profissão não vão caracterizar, tá, o induzimento de instigação ao suicídio. Vamos seguir. E sempre, olha só, antes de prosseguir aqui, não vamos nos esquecer que o tipo penal ele inseriu ali em seu contexto, bem ali no caput, bem marcado, né, que se esse induzimento de instigação ao suicídio material não for dirigido ao suicídio, mas for dirigido à automutilação, também é crime. Cara, vou dar um exemplo bem radical, bem duro, né? Chegando à beira de ser esdrúxulo, e por isso eu peço 1000 perdões caso alguém ache ele ofensivo por demais. Mas é crime, né? É a nossa matéria. Tu imagina ali o exemplo de o cara traiu a mulher dele descobriu, aí ele tá ali pedindo perdão pra mulher, a mulher dele fala assim, pô, só te perdoo se você cortar o pinto fora. Não, corta que eu volto. Ela, ó, instiga. Pode cortar. Eu fico aí contigo, eu não te largo, ó. Implantou a ideia e tá instigando. E tá fazendo, tá incitando ele a automutilar-se. Olha o tipo penal. Aí digamos que ele efetivamente se automutile. Aí nós vamos ver mais na frente no parágrafo que se da automutilação gerar uma lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é maior. Imagina que esse cara, ao atender essa instigação egoística, percebam que ela não é fútil, percebam que ela não é por um motivo torpe, e vocês já conhecem os conceitos de motivos fúteis e torpes, tá? Que nós trabalhamos ele aqui nos artigos 121. Quando chegar no referido artigo, vamos lembrar esses conceitos que é para poder comparar com o egoísmo, mas vamos falar com o egoísmo. Percebam que não é um motivo fútil ou torpe, não é fútil porque ela está envolvida emocionalmente com aquilo, não é torpe, mas é egoístico, é mesquinho. Quando eu falo em motivo egoístico, eu falo em mesquinhez. E se eu estiver falando em mesquinhez, esse egoísmo, ele está especialmente punido aqui no contexto, principalmente da nova redação. O motivo egoístico ele já estava lá no inciso 1º do parágrafo único, e ele precisava de interpretação na redação antiga. Hoje carece de interpretação, de explicação, só que ele está lá como egoístico, torpe ou fútil na modernização do texto desse tipo penal. Beleza? Então, nós temos que ter em mente que essa instigação à automutilação, e aí eu dei um exemplo radical, que é para ele ficar marcado mesmo na cabeça da galera, não é para mandar o marido fazer isso, não, pelo amor de Deus, hein, gente? Não é mandar ninguém fazer essas besteiras, não. Mas é um exemplo de motivo egoístico e que instiga a automutilação, que pode levar a um resultado gravíssimo ou até mesmo à morte. Olha só, encaixa aí no nosso tipo penal. Vamos lá, instigação ao suicídio. Aqui o comportamento que se reprime é um incentivo à prática suicida, é o reforço da ideia pré-existente. Termos, né? Não teremos aqui, cara. Eu e o PowerPoint, a gente está voltando a se falar tem pouco tempo, tá? Eu vou pedir aí perdão a vocês, que direto eu tô achando aí uns errinhos de digitação, mas confesso que ainda não me adaptei a digitar no PowerPoint com tanta naturalidade quanto no Word. Aí sai um monte de erro em material. O corretor dele não funciona do jeito também que às vezes a gente erra uma tecla no Word e ele corrige rapidinho. Esse negócio aqui às vezes passa batido. Mas vamos lá. Teremos no caso em tela
Por exemplo, certa pessoa que acabou de passar por término de namoro que vai conversar com outra dizendo, por exemplo, mais ou menos que eu dei, né? Que não acredita mais na vida, que pretende se matar. Esse terceiro ouve o desabafo, tem desprezo pela vida da pessoa em sofrimento e começa a dizer-lhe palavras de incentivo à prática do suicídio. Como isso mesmo, se joga do prédio, tem que se matar. Ih, não vale a pena viver sem ser amado, não. Pega a arma do teu pai, cara. Vai lá pra dar um tiro no ouvido. Né? Que aí não tem erro. A cabeça, de repente, para na boca, no ouvido vai direto. Olha, que, sabe, de porco, né? A gente fala aí no popular. Essa instigação se traduz em incentivo eficaz, convincente, tá? Que fazem reforço positivo ao comportamento planejado e pré-existente. Tá? Outro exemplo, esse exemplo estava aqui na doutrina, não nesse livro, outro, né, não, que eu estou aqui com o Delmanto pertinho de mim, porque ele está desatualizado para poder fazer leitura do tipo antigo como o fizemos. Né? Mas outro exemplo é, né, tá alguém lá na beira do prédio, né, vou me jogar, aí fica aquela galera lá embaixo, junto eu mais três, assim, pula, pula! Instigação ao suicídio, quem diz isso foi o autor, depois eu pego aqui o nome do livro que eu estava trabalhando. Confesso a você que eu estou aqui agarrado no Delmanto hoje. Né, que era o material, até o finalzinho do ano passado, era a referência para essa análise. Tá? Auxílio material, prestação de auxílio, e agora com a redação nova de auxílio material. O auxílio material, como eu mencionei aqui, se traduz no fornecimento de meios necessários para que a prática do suicídio ou automutilação se efetive. O auxílio material é o empréstimo de uma arma de fogo, é o empréstimo da chave de uma cobertura. O cara fala, eu quero me jogar, vou me matar. O cara vira pro porteiro e fala assim, cara, bicho, eu vou me matar, não tem jeito, eu vou fazer de qualquer maneira. Porra, se eu não arrumar uma arma, eu vou dar um jeito hoje, de qualquer forma. Mas eu queria mesmo era chegar lá na cobertura do prédio, que eu moro no segundo andar, não vai dar certo, não. Pô, eu queria chegar lá na cobertura, não sabe onde está a chave, não? Aí o porteiro fala, filhão, tá aqui, ó. Toma aqui a chave. Pô, pega aqui, pode ir lá. Só faz o seguinte, antes de tu se jogar, tu deixa a chave ali no cantinho da porta. Contigo mesmo, doutor. Olha só, meio eficaz, viabilizei a conduta, ao invés de inviabilizar e proteger a vida humana. Vamos aí para o terceiro exemplo, na entrega de veneno, falei aqui no início, né? Aquele cara quer se matar, ó. Aqui, ó, chumbinho para você. E o do original, né? Do Paraguai, não. Esse mata e seca o rato. Então, tá vendo? O auxílio material é quando você fornece meios. E esses meios têm que ser eficazes. Daí o cara chega para mim, vou me matar, mas peraí. Manga, copinho de leite, segue. Chupa manga, bebeu leite, não vai morrer. Vai ter, de repente, uma dor de barriga, mas não vai morrer. Tá? Vamos lá. Se o marido, sabendo da fragilidade emocional, é o exemplo, né? Depressiva da esposa, que está arrasada por ter descoberto a traição do mesmo, diz para a referida, não gostou? Veneno de rato tá ali no armário, cara. Só usar aí, ó. Sai. Instigação com auxílio material. Percebeu? Reforçou ali uma ideia pré-existente, ainda viabilizou a conduta. Tá? Vamos lá avançar. Deixa eu ver aqui o nosso horário. Tempo, né? Que a gente fica aí até 11 horas, vai dar tempo. Não constitui delito do 122 do Código Penal. Né? O delito da instigação ao suicídio. Aqui eu fiz uma observação. Eu teria que inverter. Tá? Não constitui ato jocoso. Foi aquela brincadeira. Deu um drible no futebol do cara, meu amigo caiu sentado no chão. Pô, vacilação aí. Não gostou, se mata, mané. Vou te dar outro drible daqui a pouco. Particularmente eu era o cara que caía no chão. Né? Nunca fui vibrador. Mas vamos lá. Palestras. O camarada está o professor dando uma palestra falando do tema do 122. Aquilo dali ele está instigando? Não, ele está orientando, está instruindo. Aulas, como nós falamos, livros, novelas, obras artísticas, filmes, pregações religiosas também não constituem. O pregador pode estar falando lá, ó, mas tem que ter cuidado com essa, tá? O líder religioso está lá falando, olha, tá falando sobre suicídio, falar isso, né? Suicídio, quem se suicida não vai para o céu, né? Mas se arrepender pode acontecer, então cuidado. Ou sei lá o que ele está falando. Ele está pregando ali no culto religioso a crença dele lá sobre o suicídio. Em princípio, numa análise primária, não constitui o delito. Entretanto, tá, observação, cuidado, pois aquelas religiões que incentivam a prática do suicídio coletivo por líder religioso ou um de seus membros, aí sim é punível. Eu estou falando que a pregação não constitui o delito, se ela estiver explicando o que é, o que não é, o que vai ser ou o que deixa de ser.
A partir do momento que essa aplicação se torna um incentivo, aí é doutrinação. Aí é delito, tá? Cuidado com isso. A observação que acabou indo para cima em vez de para baixo, ó, a vítima tem que ser pessoa determinada. Significa dizer que não responderia por este crime alguém que escrevesse um livro, né, pregando suicídio, ou vindo outrem em razão de sua leitura a suicidar-se. Então, é dentro do contexto das explicações dadas. Eu vou pedir a devida licença para poder inserir aqui, ó, meios ineficazes. EX. Recomendar manga com leite. Cultura popular. Beleza? Colocamos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Vamos lá. Lesão grave ou gravíssima. Até que eu tava demais hoje, hein? Vamos lá. Primeiro, aí saiu aqui os exemplos, mas vamos trabalhando, né? Na verdade, não saiu os exemplos. Saiu aqui um Ctrl+C, Ctrl+V que eu tinha feito do 129. Mas a gente pega, vamos fazer a leitura aqui no código. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ó, 1 a 3 anos. Então, ó, o suicídio não se consumou, mas rolou uma lesão corporal grave ou gravíssima, dos termos do parágrafo 1º e 2º do 129 do Código. Matéria nossa, que a gente vai ver aí pela frente. Agora percebam aí a pena de 1 a 3 anos. Vamos ler a redação antiga, antes da reforma de 2009. Reclusão de 2 a 6 se o suicídio se consuma. Ou reclusão de 1 a 3, pena igualzinha, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Olha só aqui, o parágrafo 1º do 122 fala assim: se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Vou dar um pulinho rápido lá no 129. 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, em 3 meses a 1 ano. Soquinho. Quebrou o dente do cara lá, pá, né? Lesão corporal simples, via de regra. Tá? Aí ele vem aqui, ó. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta incapacidade das ocupações por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função. É debilidade, não incapacidade, tá? Não é perda da utilização. O braço ficou meio duro, mas mexe tudo, pega copo e tal. É uma debilidade. O braço ficou bobo, ficou débil, mas não ficou inútil. Aceleração de parto. Pena de 1 a 5 anos. Lesão corporal do parágrafo 1º, que está descrita como grave. Aí vem aqui, parágrafo 2º. Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, o braço ficou bobo, aí não mexe mais, tá? Caiu a mão. Aborto, ao invés de... Um compara com o outro, né? Aceleração do parto, o bebê nasceu prematuro, sofreu e tal, mas vingou, viveu. No item 5, né? No inciso 5 do parágrafo 2º, o bebê morreu, provocou o aborto. Acelerou o parto, provocou o aborto. Né? Acelerou o processo, provocou a morte efetiva do feto. Aqui no 129, literalmente, ele não distingue o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, dizendo se um é grave e o outro é gravíssimo. Mas, doutrinariamente, isso ratificado pelos termos aí que, ora, estão em comento, tratam-se as previsões do parágrafo 1º do 129 das lesões de natureza grave e as previsões do parágrafo 2º do 129 das lesões de natureza gravíssima. Calma aí, slide do grave e gravíssimo, porque eu vou, né, tentar inserir aí o texto 129 antes de compartilhar o material com vocês. Vamos para o próximo? Aí aqui, ó, percebam, fazendo a comparação com o texto antigo, ó, resultou lesão corporal 1 a 3. Vamos aqui, resultado morte. Se o suicídio se consuma ou se a automutilação resulta morte. Lembra que eu estava falando aí do exemplo da mulher que, pô, incentivou o marido a, né, cortar, se automutilar e resultado daquilo gerou a própria morte? Rapaz, eu me lembrei aqui um negócio que não foi instigação, suicídio não, mas foi um negócio assim numa novela que teve, acho que na Globo. Agora eu esqueci que o primo
o irmão se relacionava com a irmã sem saber que era irmão, ele se automutilou e morreu, coisa assim. Galera que é noveleira, se lembrar do nome, me ajuda aí, que eu até insiro esse exemplo no slide. Tá? Eu acho que foi em família. Em família? Cara, eu tô com o nome, eu vou até anotar aqui para pesquisar depois. Eu tenho um amigo, Luiz, Não lembro. que ele adora isso, cara. E eu não sei se foi com a Ana Paula Rosa, se foi com aquela Priscila Fantini, foi com uma bonita dessas. Que eu tô com Bonitinha Mais Ordinária na cabeça, mas não foi Bonitinha Mais Ordinária, não. Que foi uma minissérie. Não. Então não foi em família, não. Não Não. lembro, não. Mas vamos lembrar, não, a discussão televisiva agora não. Mas obrigado pela tentativa de ajuda. Daqui a pouco eu vou lembrar. As meninas devem estar com isso daí na ponta da língua, que foi muito comentado na época. Mas vamos lá. Percebam aqui a pena que se do suicídio, se o suicídio instigado, outrora instigado, ele efetivamente se consuma, então tem o resultado fatal, né? O resultado de ceifar a vida de outrem. Ou se da automutilação resulta a morte, se só foi a automutilação é lesão gravíssima. Se resultou a morte, né, lesão corporal com resultado morte, a pena aqui ó, subiu para 2 a 6. Vamos dar uma olhadinha na redação antiga? Reclusão de 2 a 6 se o suicídio se consuma. Pô, viu como é que o quadro tá se encaixando? Como é que as coisas estão se aproximando? Agora vamos dar uma olhadinha. Causa especial de aumento de pena. A pena é duplicada. Percebam que na redação antiga, eu tenho aqui no parágrafo único que a pena também é duplicada. Até aqui, o que o legislador fez? Ele deu uma arrumada na casa. Tá bonito o negócio, né? A pena é duplicada. Na redação antiga, se o crime é praticado por motivo egoístico. Na redação nova, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. E aí, o que é o motivo torpe? É aquele que, em razão do resultado, aquela pessoa que instigou, auxiliou ou incentivou, ele vai obter uma vantagem de natureza patrimonial ou não. Eu fico dizendo pro meu irmão, pula, porque eu tenho interesse que ele se mate para ficar sozinho com a herança. Olha o motivo torpe. Eu fico dizendo pro meu primo, se mata, porque ele vamos brincar com o jogo de ontem, né? Porque ele é Fluminense e o Fluminense perdeu pro Flamengo ali, a rivalidade. Aí eu tô, motivo fútil, negócio de futebol, e se mata. Pô, tu não é flamenguista, sai daqui, não quero tricolor na minha casa não, por exemplo, né? Só parafraseando a nossa vitória de ontem ali, suada, né? Poder dar uma moral pra galera. E o motivo egoístico. O motivo egoístico tá aí no exemplo daquela mulher que mandou o marido se automutilar, que a gente criou aqui, agora juntos, né? No nosso encontro, tá? E aí, ó, o inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, tá? Olha, aí tem uma questão, presta uma atenção legal nisso aí, ó. O 2 é a condição de vulnerabilidade. Só que vai ter uma galera que vai ser tão vulnerável, que vai ser hipervulnerável. Então percebe aí que se a vítima for menor, 15 anos, né? E aí, da automutilação, rolou uma lesão corporal de natureza grave, a pena mínima é de 1 ano. Ela vai ser duplicada, vai a 2 anos. Beleza? Dobrou. Se resulta morte, a pena mínima é de 2. Dobrou, vai a 4. Tá? Aquele lance daquela mulher que mandou o marido se automutilar pelo motivo egoístico. Ele se automutilou e morreu. A mínima é 2, vai a 4 anos. A máxima é 6, vai a 12. Percebe aí que fez toda uma diferença na pena. Agora vamos olhar os outros. O negócio vai ficar mais intenso nos próximos parágrafos. Aí aquela proteção direta e frontal, que a gente estava falando lá no segundo slide, né? Talvez o grande motivo por essa modificação do 122 ter saído depois de tanto tempo, tá? Que a pena é aumentada até o dobro, né? Até a sua duplicação, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, da rede social ou transmitida em tempo real. Ou seja, não precisa ser nessa motivação só aqui, ó, da duplicação do motivo egoístico torpe ou se a vítima é menor. Pode ser, cara, sem motivo nenhum, fui lá, estou incentivando os caras a se matar porque estou incentivando, e não é menor, maior, né, o cara de 30 anos e tal.
pô, gerou aquele resultado lesivo, foi através do uso da internet, como foi aí nós comentamos no Isso em Conta, Munheca Momo, dessas coisas, vai dobrar a pena, beleza? Ou seja, tem lá uma majorante, né? Vai dobrar em proporção, vai aumentar em proporção ao majorante para a pena da instigação ao suicídio se for através do uso de internet. E percebam que esse parágrafo 4º ele vai se aplicar à hipótese do caput novo, que traduz basicamente um crime de perigo, tá? Colocar a vida de alguém em risco através de induzimento ou instigação, e através do crime com lesão real, tá? Ele vai dobrar a pena desse sujeito. Vamos lá, líder de grupo da internet. Aí você fala, pô, mas se foi através de grupo da internet, só que olha só, eu posso ter utilizado de internet como um meio para fazer chegar essa sugestão, e eu posso ser líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, de grupo de WhatsApp, Bom, você pensa aí, tem esses grupos ativistas, né, que levantam diversas bandeiras, e aí eu sou líder ou coordenador daquele grupo, a galera toda tá ali naquele grupo, eu disparo ali uma ideia para contaminar todos aqueles meus pares que estão inseridos naquele grupo. Então eu tenho aí, ó, a pena podendo ser aumentada da metade. Olha só, aqui, ó, tá na dobra, porque eu utilizei como meio para chegar um inocente lá. Aqui, ó, tá na metade, tá pela metade. Você pega lá, se a pena foi de 2 anos, você parte lá na metade, sobra um ano, acresce 1 aos 2, vira 3, não vira 4, tá? Eu tô lá com os meus pais, a gente tá num grupo de ativistas lá na internet e fala, ó, quem aqui não, sei lá, não levantou a bandeira tal contra, ou sei lá, contra o plantio de manga no litoral baiano. Vou falar uma coisa esdrúxula pra gente sair um pouquinho da tensão, do peso, né, disso daqui. Ó, quem foi contra, né, esse tema aqui, que é a nossa bandeira, pô, você não merece viver, cara. Você tem que se jogar lá, nadar até morrer. Você vai fazer isso, eu vou te expulsar do grupo, tá? É aquele comportamento, você tem uma força de líder, uma força com capacidade excludente, né, de alguém de um determinado contexto social que pode, né, forçar ali a saída, tá? Eu estava inclusive vendo, cara, deixa eu ver aqui, assim, ó, a pena aumentar de até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, rede social transmitida em tempo real. Eu inclusive vi um lance, deixa eu anotar aqui, é o Cobra Kai, né, que tava, Cobra Kai é uma sériezinha de Netflix que fala lá do Karate Kid antigo, né, de 84, lá do Daniel San. Ele mostra ali como os filhos dele estão se relacionando e tal, uma série bacana. E tá falando sobre isso. Tem um determinado momento que as meninas lá da escola, que está situada naquele contexto, elas começam a fazer bullying, né, através de celular, criando meme, criando tudo para cima de uma determinada mocinha lá. E aquela mocinha, ela chega a pensar em se matar, fica depressiva e tudo mais. Então, olha só, aumenta-se essa conduta em dobro se essa conduta de instigação for realizada pela rede social, ou a segunda parte, né, transmitida em tempo real, né? Você filma lá o suicídio, tá? Vamos lá. Lesão corporal grave ou gravíssima contra menor de 14 ou hipervulnerável, né? Se o crime de que trata o parágrafo 1º, né, do 122, vamos dar uma lidinha no primeiro de novo, ó. Se da automutilação ou tentativa de suicídio, resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, olha só. Se dessa instigação rolar o resultado de lesão corporal grave ou gravíssima, e esse delito, esse comportamento for cometido contra menor de 14, ou seja, criança, menor impúbere, tá? Hipervulnerável, ou contra quem, por enfermidade, doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Eu pego camarada lá que tem uma debilidade mental qualquer, tá? O rapaz que é doentinho mesmo e instigo ele a matar-se. Ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência, dei uma boa noite Cinderela pro cara e falei, voa, né? Brinca de super-homem, pula daí de cima, né?
vai responder o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 desse caput. Eu estou falando em resultado lesão corporal. A pessoa ficou viva. Eu instiguei ao suicídio, instiguei a lesão corporal e a vítima ficou viva. Aí, se a vítima for menor de 14 ou hipervulnerável, vai responder pelo tipo penal do 129, parágrafo 2º, que é a lesão corporal gravíssima, pela pena, né, da lesão corporal gravíssima. Agora, presta atenção. Por que essa diferença? Para jogar lá para o 129. A pena do 129, parágrafo 2º, é de 2 a 8 anos. E a pena do 122, parágrafo 1º, que é quando há o cometimento do crime na sua proporção normal, quando uma pessoa comum, né, um homem maior, maduro, tal, né, que estava num momento de vulnerabilidade não estabelecida, mas de vulnerabilidade temporária. Então você percebe aí que a mínima já dobra, a máxima quase triplica. Tá? Tem uma exacerbação bem adequada, tá? Dessas penas mínimas e máximas. E aí, vamos aí para a gente fechar aí o nosso tema, né? O resultado morte contra menor. Aqui eu não comi o 14, né? Eu esqueci o 14. Vamos lá. E o pior, confesso para vocês, está na gravação mesmo. Normalmente eu faço o quê? Eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V e jogo aqui, mudo o iníciozinho do título. Por que o 14 não foi para um, foi para outro? Coisas daí do probleminha está entre o computador e a cadeira. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Se resulta morte contra menor de 14 ou contra hipervulnerável. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido mesmas circunstâncias, tá? Parágrafo 2º desse artigo. O que fala o parágrafo 2º? Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. E ele é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Ou que, aí, né, o que nós comentamos antes, né, por falta da perfeita percepção em razão de debilidade mental, emocional e tal. Ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, exemplo clássico, né, a embriaguez involuntária, né, e dolosa. Boa noite, Cinderela. Né? Responde o agente pelo crime de, olha, piorou, ficou mais pesada a pena pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 desse código. É o homicídio simples, é a pena do homicídio simples, do homicídio caput, o mais levinho que nós falamos nesse primeiro ciclo aí de encontros. Mas olha só como é que mudou a pena. A pena do 122, parágrafo 2º, é de 2 a 6. A pena do 121 caput, do homicídio simples, de 6 a 20. A mínima triplica e a máxima mais que triplica. Né? 3 vezes 6 é 18. A máxima triplica mais um pouco. Então percebam que toda mudança estrutural foi uma modernização do tipo, foi uma modernização premissa máxima vênia, ao meu modestíssimo entender, super adequada. Tem o nome eu devia estar com sono, gente. Olha aqui o nome do arquivo, como é que ficou. Vamos lá, eu devo ter salvado errado mesmo. Eu vou dar essa corrigidinha aqui, fiz as anotações antes de compartilhar com vocês. Vamos voltar lá para a nossa tela, Stop Presenting. Deixa eu encerrar aqui o vídeo para já salvar o arquivo. Acabei que eu prometi que ia ficar pouco, fiquei 1 hora.